Eu acho que a maior dificuldade para uma pessoa que já é gaga é ela ter que falar sobre isso. Porque ela tem que falar sobre isso para as pessoas entenderem. Ela pode escrever também, ela pode. Mas falar talvez seja a coisa mais importante, mais difícil para um gago, para que ele pense. Para mim é. A minha identidade, ela mudou completamente depois que eu comecei a entender que eu era uma pessoa gaga, isso desde quando eu era criança. Então, oi, eu sou o José Guilherme e eu sou uma pessoa gaga e como isso mudou a minha identidade até hoje, aos meus 26 anos. O meu nome. O meu nome é José Guilherme, mas eu nunca me chamei assim, até poucos anos atrás. Isso porque eu não queria ter que pronunciar José Guilherme. Às vezes eu tenho dificuldade de pronunciar essas palavras juntas. Então eu sempre me chamei Guilherme, a minha infância toda, até os meus 16 anos. Foi quando eu me mudei para a cidade que eu estou hoje e eu comecei a estudar numa escola onde, por causa da chamada, né, na hora dos professores chamarem a gente na sala de aula, como o José é o meu primeiro nome, as professoras me chamavam de José. E aí os alunos também, os meus colegas, começaram a me chamar de José também. E ficou José. Só que aí, naturalmente, isso foi me causando vontade de falar de outras maneiras também. Então, às vezes eu me chamo de Guilherme, às vezes de José e às vezes de Guilherme. Até no meu trabalho atual isso é uma coisa engraçada porque pessoas chegam pra mim e perguntam: mas tá, mas o teu nome é qual? É só José? É só Guilherme? É os dois juntos? Sim, são os dois juntos. Então, esse é uma coisa que eu demorei anos para entender que isso era um problema. Ou seja, que eu não queria pronunciar o meu nome composto porque eu poderia gaguejar. E, de novo, uma das coisas mais difíceis para alguém que é assim como eu não consegue pronunciar algumas palavras porque assim, a pessoa já sabe que ela não vai conseguir pronunciar e ela tenta, no final da pronúncia, antes de começar a pronúncia, ela tenta falar outra coisa, falar de outra maneira, tentar respirar diferente para ver se ela consegue não engatar naquela sílaba ali do começo. Enfim, algo interessante de se perceber e eu acho que algumas pessoas ainda não têm noção disso porque, né, eu demorei mais de 20 anos para perceber essa diferença em mim. Agora, como é que isso afetou a minha socialização? Olha, eu diria que de muitas maneiras. Eu posso me considerar uma pessoa hoje introvertida? Posso. Mas eu acho que grande parte disso vem do fato de eu não conseguir falar algumas coisas, então eu entendi que eu preciso ficar calado em muitas vezes. Então isso me fez moldar quem eu sou hoje para estudar muito. A estudar muito, porque se eu estudasse muito e eu soubesse o que eu estou falando, eu não estaria improvisando. Improvisar é uma das várias maneiras de conseguir gaguejar mais facilmente. Então eu sempre estudei muito sobre muitos assuntos e isso é algo que eu sei que é algo que é meu, mas algo que talvez a gagueira tenha impulsionado. Porque quando eu sei do que eu estou falando, quando eu tenho certeza do que eu estou falando, quando eu tenho confiança no que eu falo, eu sei que eu vou conseguir falar as coisas da maneira que eu gostaria. Que uma das piores inimigas de quem é gago também é a confiança. Não saber o que falar, não entender aquele assunto. E falando disso, eu me lembro muito bem, claro que eu me lembro muito bem, de uma aula de física onde eu tinha que apresentar um trabalho. Isso era na sexta, sétima série ali do ensino fundamental. E eu tinha um papel na minha mão, eram 4 parágrafos, eram, no caso, 2 parágrafos ali, 6 linhas, 7 linhas no máximo. E eu já tinha lido várias e várias vezes, eu queria decorar porque eu queria decorar. E quando eu fui lá pra frente para falar essas poucas palavras, eu não consegui nem terminar aquilo. Eu não sabia o que eu estava lendo, era um assunto que eu não tinha estudado, eu só tinha que ler, mas ler também, se tu tá muito ansioso e tá com muita desconfiança sobre aquele assunto, tu não consegue pronunciar as palavras corretamente. Tu não consegue. E aí eu pedi desculpa para o professor no meio da aula, no meio de todo mundo. Eu fiquei muito envergonhado em relação a isso, mas fazer o quê? Isso também me ensinou a aprender, porque agora eu nunca me esqueço dessa situação. E eu não sei se foi depois daquilo ali, mas
Com certeza, depois desse momento da minha vida, anos depois, eu mudei como uma pessoa que consegue falar as coisas quando sabe o que está falando. Às vezes, se eu começar a gaguejar, mesmo com confiança, infelizmente, eu posso começar a gaguejar mais porque eu paro de acreditar em mim mesmo, em acreditar que eu mesmo sei daquilo que eu estou falando. Esse é um ponto negativo e é uma consequência de ser assim. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso de qualquer forma. Preconceitos. Bom, preconceitos. A gente vive em um mundo oral, então a gente está sempre. Quando a gente olha, tem alguma pessoa falando na rua, na televisão, no celular, nas redes sociais, gravando vídeos e tudo mais, como eu estou fazendo aqui agora. Então, falar é uma coisa que se você... A gente consegue perceber facilmente quando alguém não é do nosso país, certo? Mesmo que a pessoa já esteja aqui no Brasil há 10 anos, a gente consegue discernir muito claramente que ela tem um sotaque diferente. E quando é um brasileiro que começa a gaguejar, pode ser uma coisa engraçada, né? Para quem não é gago. Claro, vai ser sempre engraçado para quem não vivencia as coisas. E eu quero dizer que é aquilo, cara. Só quem sente realmente sabe o quão pode ser dolorido tentar falar. Ou seja, tu quer falar, tu tá com ímpeto para falar, e aí vem uma pessoa e ela começa a rir da tua cara porque tu não tá conseguindo pronunciar e o teu rosto fica estranho às vezes, né? Quando tu começa a empacar na primeira sílaba de uma palavra que tu considera fácil, tu mesmo se acha que a palavra é fácil, mas você ainda se gagueja. E aí você às vezes fecha um olho, fica com uma feição meio estranha e a pessoa acha isso engraçado, porque ela nunca sentiu isso. Ela nunca sentiu o que é ter alguma dissincronia entre a fala gerada no cérebro e o que consegue sair através de sons pela boca. Então, quando alguém não consegue perceber isso, ela ri. Muitas vezes eu já falei para as pessoas pararem de rir, mas isso é algo que, de novo, precisa lidar, porque falar com pessoas novas é algo que sempre vai acontecer. A gente vai estar sempre perto de pessoas que não entendem, que acham isso apenas engraçado, né? Mas depois elas até percebem que é algo que elas não deveriam fazer. Mas, de novo, acontece e vai continuar acontecendo. E hoje eu sinto que eu lido muito melhor com isso do que eu lidava antes. Eu apenas sei que é algo que vai acontecer, né? Eu acho que qualquer pessoa que está em algum grupo que lhe é discriminado por alguma maneira, de uma maneira pequena, de uma maneira muito grande, ela consegue entender que isso é algo que vai acontecer sempre. E ela precisa revidar contra isso, mas ainda assim ela precisa viver com isso. É o que eu estou fazendo. Agora, quais são os desafios que isso me traz? Bom, eu diria que muitos. Como eu falei já que isso modificou a minha individualidade, a minha identidade, na verdade, a minha socialização, eu tenho preconceitos em relação a isso, né? Pessoas têm preconceitos comigo em relação a isso. E o desafio que isso me traz, qual é? Inúmeros. Mas eu acho que eu não preciso falar todos aqui, não dessa vez, porque isso é um assunto que permeia a minha vida, então eu vou falar sobre isso muitas e muitas vezes em outros momentos. Mas talvez um desafio maior, bom, falar. Sério, acho que falar é o maior desafio de todos. E quando eu decidi criar esse canal aqui, inclusive esse é o segundo vídeo desse canal, eu fico muito feliz de saber que eu estou conseguindo fazer isso. E até nesse próprio vídeo aqui eu estou gaguejando bem pouco, às vezes talvez você até fale, eu acho que tu não é gago, tu nem parece. Bom, muitas pessoas na minha vida falaram a mesma coisa. Assim, eu convivo contigo há 3 anos e eu não sabia que tu era gago. Porque a pessoa que não é gaga, ela não sabe a dificuldade que é para pronunciar as palavras. Ela não sente dificuldade. E eu até chego a admirar pessoas que falam, simplesmente falam. Elas só falam, elas nem pensam direito, não dá para ver nenhuma dificuldade na pronúncia delas. E muitas vezes eu tenho muita dificuldade. E muitas vezes eu engato em uma palavra e eu até desisto de falar aquela palavra. Já aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Inúmeras pessoas já riram quando isso aconteceu. Mas, pelo menos eu tenho uma família que é gaga.
Então, naturalmente, a gente não ri da gente, né? Que é óbvio, algo que não se deve fazer. Então, sempre quando a gente fala para outra pessoa da nossa família, o que acontece é que a gente espera ela terminar de falar, que é o certo a se fazer. Você espera a pessoa, não tenta completar o que ela fala, você apenas aceita a pronúncia que ela fala, porque é uma tentativa que ela está tentando ali. Eu não sou a pessoa mais gaga da minha família, então eu acho que eu poderia ser muito mais se eu não tivesse começado a falar mais anos atrás, claro, uns 10 anos atrás. Eu sempre gostei muito de falar, mas tenho esse maldito problema comigo de ter dificuldade para conseguir fazer isso, então eu acabo não conseguindo falar o quanto eu gostaria. Mas dessa vez eu estou tentando justamente acabar com esse problema em mim de esse problema que o meu próprio cérebro me dá de achar que eu não posso fazer isso dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Eu me lembrei de uma coisa que foi o seguinte: quando eu fazia a faculdade de psicologia, eu tinha que fazer um artigo científico sobre testes psicológicos. Então eu tinha que gravar um vídeo sobre esse artigo. E nossa, eu precisei fazer isso e para mim foi péssimo demais, foi muito péssimo. Eu lembro que eu fui para um horário no laboratório de psicologia para quando não tivesse ninguém, para eu gravar lá esse vídeo de 1 minuto e meio a 3 minutos, era sobre o teste, e eu lembro de ter gaguejado bastante. Eu estava sozinho, mas era a primeira vez que eu era obrigado a falar isso, e eu achei uma bosta completa esse vídeo que eu gravei. Eu nem olhei esse vídeo de novo, mas aconteceu. Então, falar é com certeza o maior desafio. E sempre vai ser o maior desafio. Sempre vai ser. Não importa o quanto eu melhore, não importa quantas vezes eu poste aqui, eu sempre vou sentir, na verdade, que eu ainda tenho dificuldades. E nesse vídeo aqui eu continuo com dificuldades. Mas a cada palavra que eu pronuncio, a cada coisa que eu falo, a cada momento novo no futuro que eu percebo que eu posso continuar falando, eu sei que eu vou continuar falando, eu sei que eu vou continuar me expressando, porque se expressar é a maior dificuldade que eu posso ter, eu preciso fazer isso enquanto eu posso fazer isso. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Meu nome é José Guilherme, mais uma vez. Por favor, considere se inscrever nesse canal aqui ou dar um like se você quiser. Eu tenho outras coisas para falar depois sobre programação, sobre a minha vida pessoal também. Outros assuntos que eu acho que são interessantes e que outras pessoas podem também se identificar. Então, obrigado.